Estão começando. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Estamos aqui no nosso terceiro dia da Semana Teológica e estamos com duas presenças ilustres. O Marcelo, figurinha carimbada, estava presente uns 2 dias, e a presença diretamente de Brasília, pastor Daniel Gouveia. A gente está bem honrado com a presença aqui. E hoje o tema vai ser Jesus histórico e o Jesus bíblico. Vamos falar sobre evidências, vamos falar sobre discorrer bastante aí. O tema, pelo visto, é muito amado pelos dois palestrantes, pelos dois debatentes, né? E estaremos aí, esperamos poder esclarecer dúvidas, trazer conhecimento, que é o objetivo dessa Semana Teológica, é o objetivo do NERCS, não sei se é NERCS ou NERCS, mas a gente, Núcleo Os de dois Estudo, os dois aceitável. Ciência e Sociedade, né? E também da CTBL. Espero que a gente possa estar trazendo aí bastante conhecimento. Participem, mandem perguntas, né? Aos alunos do CTBL, não esqueçam que eu também recebi, que também sou aluno, relatório no final, né? Então, prestem atenção e assistam até o final. Queremos sortear nada no final. A Mas gente vai tá bom. sortear qual é a melhor nota, né, do relatório. Exatamente. Querem falar alguma coisa? Falar um pouquinho com o pessoal? Pastor Daniel? Olá, meus amigos. Queria primeiramente agradecer aí, tá? O privilégio, a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema importante, abrangente, muitas vezes polêmico, mas também muito abençoado, né? Quando a gente olha para ele com seriedade e buscando mesmo compreender a ideia aí do Jesus histórico. Agradecer o Heitor, né, que está fazendo esse excelente trabalho aí conosco, nos dirigindo, e o Marcelo pela iniciativa, né, da Semana Teológica e tudo mais. Então, muito obrigado por todos estarem aí conosco e vamos em frente. Vai ser um tempo especial, eu espero. Obrigado. Marcelo? Pastor Marcelo? Quero agradecer a presença de vocês, né, na nossa última semana, né, nosso último dia, né, na verdade, de 3 dias que estão sendo bem produtivos, né, de se aprofundar na palavra, de mostrar o quanto o diálogo do cristianismo com diferentes esferas é extremamente proveitoso, né? E eu quero agradecer aí ao Heitor também, né? Porque o Heitor é o cara que ajuda a fazer essa parte da comunicação, que torna isso possível, né? E ao pastor Daniel aí por ter aceitado o convite. Particularmente, eu amo esse tema, porque esse tema em específico foi o meu motivo de conversão. Então, eu lembro, numa cama de hospital, lendo um livro do Josh McDowell, chamado Mais que um Carpinteiro, né? E eu nem imaginava que era possível falar de Jesus histórico. Então, eu acredito, assim como o Heitor e como o Dani aí, que vai ser bem produtivo. Maravilha, pessoal. Então, vamos ao começo da nossa live, diretamente ao tema, né? A gente teria que existe uma discussão aí que não é nova, né, das evidências do Jesus histórico, né? E também do Jesus bíblico. Eu teria que estar falando sobre isso. Gostaria que a gente pudesse, quem quer começar um pouquinho falando sobre as evidências da existência de Cristo. Passar pro Dani, deixar o Dani primeiro com essa batata aí. Como é que chama? Passar o... A batata quente. Não, mas era outra coisa que nós usamos, colocá-lo na berlinda. Na berlinda. Não vai ter vinheta hoje? Hoje vai ter vinheta. Vamos pôr a vinheta da berlinda ou a vinheta do... Não, tem a vinheta da Semana Teológica. Eu achei tão bonitinho. Pronto, agora a vinheta trouxe a seriedade, tá vendo?
Por falta de uma vinheta, colocamos duas hoje. Então, vamos. Pastor Daniel, a palavra está contigo. Muito bem, amigos. Então, essa questão aí, né, do Jesus histórico, sobre quem é, né, o Senhor Jesus Cristo, é uma questão, assim, que tem causado e perturbado, em certo sentido, a mente de muitas pessoas, e isso desde sempre. Dado o fato de que Jesus é realmente, né, um ser peculiar, incrível, majestoso, impressionante, e que viveu aqui nesse mundo, saber exatamente quem ele é tem sido um questionamento e uma pergunta recorrente ao longo de milênios. Se você parar para pensar e olhar para o próprio texto bíblico, certa vez Jesus reúne com seus discípulos e faz a pergunta para eles assim: quem dizem as pessoas que eu sou? E já lá naquela época, né? Você vê isso em Mateus 16, já lá naquela época já havia assim muitas opiniões, muitas pessoas pensando coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo, né? Alguns achavam que ele era Elias, outros achavam que ele era Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus, então, muito sabiamente, ele confronta os discípulos ali naquela ocasião e fala com eles assim: mas vós e vocês, quem dizes que eu sou, né? Quem vocês acham que eu sou? E aí, Pedro, mais que depressa, dá aquela resposta, né? Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa foi uma resposta que satisfez bastante a Jesus, segundo o relato de Mateus, que Jesus falou: olha, não foi sangue e carne que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Então, por que, né? Essa resposta ela agradou a Jesus em relação às muitas outras que haviam naqueles dias. O desafio de hoje é o mesmo, é o mesmo desafio. Quem é Jesus? Provavelmente existirão muitas respostas. Nós temos visto muitas pessoas falando sobre quem é Jesus. Algumas são muito satisfatórias e outras não. E a nossa tarefa, como teólogo bíblico, como cristãos e membros da Igreja de Jesus, é justamente tentar responder isso aí de uma maneira coerente, né? Quem é Jesus Cristo? Porém, nos últimos 200, 250 anos, essa pergunta, né? Isso foi chamado de primeira busca. Essa pergunta veio à tona novamente, e sob a influência muito grande do racionalismo, do iluminismo, do empirismo, as pessoas tentaram responder quem é Jesus à luz dessa pergunta, com os ânimos ali grandes, né, a respeito do cientificismo daqueles dias. Eles acharam que poderiam demonstrar da maneira mais objetiva e científica possível quem era Jesus Cristo. E, entretanto, ao tentarem fazer esse percurso de tentar demonstrar quem era Jesus a partir de evidências que podiam ser compreensíveis pela razão e pela objetividade histórica, né, que se tornou uma coisa muito significativa na época do iluminismo, né, um pilar do pensamento, as pessoas então começaram a tentar descobrir de uma maneira mais objetiva possível e, segundo eles, racional, quem era Jesus. E aí começou a haver algumas dificuldades, alguns entraves, que eu vou falar o entrave e já vou jogar essa bola para o Marcelo aí desembolar, chutar para o gol aí, né? E a gente vai conversando. Qual que era o entrave? Quando as pessoas tentavam falar quem era Jesus, eles falavam o seguinte: olha, o Jesus histórico, o Jesus que viveu lá na Palestina, provavelmente ele é um Jesus que nós, ao pesquisarmos
as informações a respeito dele, dentro e fora dos evangelhos, de maneira racional, de maneira experimental, empírica ou científica, nós vamos descobrir, nós vamos chegar a esse Jesus histórico. Só que, quando você lê os textos a respeito de Jesus, mesmo os textos bíblicos e aqueles poucos que existem fora dos textos bíblicos e que falam de Jesus, eles apresentam alguns aspectos da vida de Cristo que são difíceis de comprovar pelo método científico tão somente, pelos ditames da razão tão somente. Por exemplo, Jesus, ele expulsava demônios, Jesus, ele nasceu de uma virgem, Jesus Cristo fez milagres sobrenaturais, Jesus Cristo ainda ressuscitou dentre os mortos. Então, quando você olha para esses fatores, não há, de fato, uma maneira científica ou experimental ou empírica que você possa provar, demonstrar e reproduzir esse tipo de coisa num laboratório, por exemplo, né? Como pode ter sido um nascimento virginal, uma ressurreição dos mortos, a cura de um cego que nunca existiu, que nunca enxergou, perdão. Então, as pessoas olhavam para esses elementos e falavam o seguinte: isso aqui é mito, isso aqui é o Jesus da fé, aquele Jesus criado pelos seguidores entusiasmados do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo o que a gente não pode provar pela razão, ou demonstrar pela razão, pelos ditames da razão, é coisa da fé, é coisa tem seu valor, é importante, mas é importante para aquele que tem fé, é importante para aquela pessoa de fé. Isso é significativo e transformador para ela. E esse é o Jesus da fé. Mas o Jesus histórico, que existiu mesmo, ele não fez milagres, como se diz, ele não nasceu de uma virgem, nem tampouco ressuscitou dentre os mortos, e muito menos é divino, né? Então, essa, basicamente, é a tensão que existiu naquilo que foi chamado de primeira busca, nesse período do século XIX, por aí assim. E no século XX, houve algumas correções aí, uma discussão renovada, né, do Jesus histórico, e mais recentemente, da década de 80 até o final da década de 90, o início dos anos 2000, por ali assim, houve uma chamada terceira busca, aonde as pessoas começaram a tentar ver Jesus a partir da ótica do contexto que ele vivia e tudo mais. A gente pode falar disso daqui a pouco. Mas a tensão basicamente é essa. O Jesus apresentado na Bíblia, ele é histórico e mitológico, de histórico e da fé, ou a gente está falando do mesmo Jesus, ele é tanto histórico quanto o da fé, né? Essa basicamente é a discussão. O Jesus criado pela igreja e pela fé dos homens, e o Jesus real, né? Aquele mesmo despido dessas questões aí. Essa foi a tentativa, e até hoje essa discussão acontece. Ela tem acontecido menos nos últimos anos, o pessoal está muito em Paulo agora, né? Mas ela foi bem acirrada e ainda é, em alguns contextos, bastante acirrada. Na academia, nas universidades, muitas vezes as pessoas apresentam essa ideia e tem feito alguns irmãos que desconhecem um pouquinho o assunto ficarem atormentados, um pouco chateados, preocupados a respeito da sua fé. É isso aí. Marcelo, continua a coisa aí, passei a bola. Rapaz, mas você já fez toda a pintura, já tá ótima já, mas talvez o que eu poderia acrescentar é porque há uma dicotomia, né, feita aí pelas três períodos de busca, né? O terceiro período de busca, inclusive, existe um seminário chamado Jesus Seminário, né, que é do John Dominic Crossan, lá, que a ideia é desqualificar quanto mais
fantástico é o relato, menos real é o Jesus, né? Que o pessoal fala assim, não, se tem milagre, então isso aí pertence à fé. Mas eu volto um pouquinho na questão, talvez é necessário a gente poder conceituar o que é considerado histórico, né? Porque alguns vão falar, existe o Jesus histórico e o Cristo da fé. Tá, mas o que é histórico, né? O que pode ser considerado pela historiografia um fato, né? Então, quando a gente vai assim no sentido básico da historiografia, é que um fato histórico é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, né? E quando a gente fala de produzido pelo ser humano, a gente não está falando apenas do aspecto escrito, né? Que a gente tem aí no caso os evangelhos, o Dani bem citou aí, né? Nós temos relatos sobre Jesus extra-bíblicos, mas também aquilo que compreende o aspecto cultural, né? Pinturas, artefatos, né? Que aí já fica mais no campo arqueológico, mas tudo isso ajuda a gente remontar um período histórico. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho interessante a gente poder observar é que 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 3 em diante, você tem um fato ali que a gente chama de primeira tradição, né? Quando Paulo descreve a quem Jesus apareceu depois da ressurreição. E lembrando, o Dani determinou uma coisa muito legal, né? Quando a gente pega o David... Tem uma coisa que é legal a gente saber, assim. A primeira busca sobre o Jesus histórico teve um livro do David Strauss, né, que o nome é A Vida de Jesus Examinada Criticamente, né? Então a ressurreição pertence à esfera da fé. Só que quando nós vamos olhar pela definição do que é ser histórico, daquilo que é produzido pelo ser humano, a gente tem que entender Jesus dentro do seu contexto, sem aquela mente cientificista do século XVIII, XIX e XX. Então, uma das coisas que é interessante da gente poder observar é que a ressurreição ela é tida como um fato histórico por todos os autores dos evangelhos, inclusive por autores extra-bíblicos. A gente vai falar disso mais adiante, né? Se a gente pode confiar nos evangelhos como uma fonte histórica e não apenas religiosa, e se a gente pode também confiar nos relatos extra-bíblicos. Mas uma das coisas que ajuda a gente nesse diálogo, né, que o Jesus bíblico, ele é um Jesus histórico, né? E como a gente pode saber disso? Os discípulos, né, a gente tem que fazer uma análise comportamental dos discípulos. Eles eram, antes da crucificação, eles eram de um jeito, né? Todos fugiram, porque se a gente entender o Império Romano e as atrocidades que o Império Romano fazia, né? Lembrando que o cristianismo, ele no seu período embrionário, né, na sua fase embrionária, ele é tido como uma revolta em alguns aspectos. Então, os discípulos, eles fogem porque a crucificação era aí, toda a tortura que envolvia a crucificação era algo extremamente doloroso, era uma propaganda de governo, né, para uma forma para acabar sufocar as revoltas, né? Mas quando a gente vê os discípulos pós-ressurreição, existe um fator substancial, né, que é o Cristo ressurreto perante eles. E Paulo, ele usa, voltando a Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala que Jesus apareceu aos 12, depois apareceu ao irmão dele, Tiago, que era descrente, né, depois passou a ser um dos líderes da igreja, e depois apareceu a 500 irmãos que ainda vivem, né? Essa é a descrição de 1 Coríntios no capítulo 15. E o fascinante disso é que somente algo extraordinário, né, historicamente comprovado, poderia dar a coragem necessária para esses discípulos serem fortes e corajosos o suficientes para passar depois pelas angústias, né, da fé cristã. Porque uma das coisas que eu gosto do Josh McDowell, né, quando ele passa por essa percepção histórica, ele fala o seguinte: ninguém morre por uma mentira, né? E principalmente ninguém é torturado por uma mentira. E ele faz uma diferenciação, por exemplo, dos homens bombas, né, que morrem no islamismo, e dos apóstolos. Eles foram torturados das piores formas possíveis, né? A gente olha a vida dos apóstolos, tirando João, que foi exilado na ilha de Patmos, os demais passaram por torturas. E somente uma experiência extraordinária, sobrenatural,
justificaria esse fato histórico que é a ressurreição de Jesus. Então, eu estou já dando uma convergência aí do que, como a gente pode fazer uma convergência entre o Jesus histórico e o Cristo da fé e mostrar que eles têm uma relação, né, e a gente pode ter segurança na nossa fé, e estabelecendo aquilo que é histórico, a partir pela própria historiografia. Então, eu não sei se deu para dar uma boa complementada, mas é isso aí, Dani. Então, Heitor ia falar, desculpa. Não, pode falar, estou de boa. Então, eu acho que é muito bom isso aí, né, que você complementou, Marcelo. E essa questão também da historicidade, ela é inegável, né? Existe, sim, uma história, né, real, um Cristo histórico, um Jesus histórico, ele existe. Essa dicotomia é que às vezes complica um pouco a questão, né, sobre Jesus histórico e Jesus da fé, como se existiu um Jesus histórico e os outros Jesus, ou Jesuses, sei lá, que existem, eles são criados, né? Agora, vale a gente observar que, historicamente falando, existem poucas citações ou poucas informações ou fontes que falam de Jesus além dos evangelhos. E vale, às vezes, fazer uma pequena comparação entre essas menções poucas a Jesus e aquilo que os evangelhos falam, né? Eu vou mencionar bem rapidamente algumas aqui, só para a gente poder fazer esse link. Por exemplo, Tácito, ele foi um escritor, né, romano, que escreveu ali por volta do segundo século, do início do segundo século. E quando ele escreve, ele fala dos cristãos, né? Ele usa a palavra cristãos, acusados por incendiar Roma, né, no reinado de Nero. E ele fala assim: seu nome vem de Cristo, que foi executado pelo procurador Pôncio Pilatos no reinado de Tibério. Então, ele menciona Cristo, né? Seu Tônio também, quando ele fala da expulsão dos judeus de Roma no ano 49 depois de Cristo, ele fala assim: em razão dos judeus estarem causando constantes distúrbios por instigação de Cresto, ele, Cláudio, os expulsou de Roma. Esse Cresto, né, Cristo, foi uma maneira que ele falou ali. Então, há essa menção. Joséfo, que foi também um historiador judeu, na década de 90 depois de Cristo, ele cita Jesus, ou menciona Jesus e fala assim, que ele era um homem sábio, realizador de feitos extraordinários, um mestre do povo que conquistou um grupo substancial de seguidores, antes de ser condenado à morte de cruz. Depois, Joséfo, mais uma vez, faz uma menção a Jesus e fala, falando, na verdade, da execução de Tiago. Ele fala assim, irmão de Jesus que é chamado de Messias. Ele fala da execução de Tiago e fala que ele é irmão de Jesus que é chamado de Messias. Existem também possíveis referências a Jesus na tradição rabínica, né? Onde ele diz aqui, né, que Jesus foi enforcado na véspera da Páscoa e que foi um mágico que iludiu e desencaminhou Israel. Então vale notar que essas pessoas não eram seguidores de Cristo e têm essas perspectivas. As fontes mais antigas, históricas, fora do evangelho que a gente tem até hoje, são essas menções. Mas quando você reúne todas essas menções, você vê que esse pessoal cita Jesus como um cara que foi realizador de feitos extraordinários, né? Que a gente fala de milagre, fala que ele foi um mestre, né? Um ensinador, detentor de poderes mágicos, né? Como o Rabino mesmo falou aqui, reuniu um grupo significativo de pessoas e foi crucificado por ordem do governador romano da Judéia. Todas essas menções extra-bíblicas concordam plenamente com aquilo que os evangelhos falam a respeito de Jesus. Então, esse homem, essa figura histórica
que realizou feitos extraordinários, que foi um mestre, que teve seguidores, que foi um, entre aspas, mágico, e que reuniu pessoas em torno de si, e que foi crucificado, ele existiu. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos, então, eles são também um relato desse Jesus, porém, um tanto quanto mais abrangente que essas citações que a gente vê aqui. É como se... essas menções que a gente vê de Jesus escritas no Evangelho, elas tiveram um propósito. Os Evangelhos, eles não eram uma biografia comum, até mesmo em relação à antiguidade, embora tenha algumas conexões, os Evangelhos, eles eram uma espécie de biografia diferente das comuns daqueles dias. Tinha algumas continuidades e algumas descontinuidades, mas, de fato, os escritores dos evangelhos, eles tinham mesmo um propósito. E vale lembrar que os evangelhos, isso também é uma questão interessante, que os evangelhos foram escritos, cerca de os 3 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas, para alguns, né, Marcos, Lucas e Mateus, ou Marcos, Mateus, Lucas, né? Aí tem uma discussão também sobre qual evangelho foi escrito primeiro, mas independentemente disso, eles foram escritos por volta da década de 60, 30, 40 anos, mais ou menos, depois que Jesus havia morrido. Então a pergunta que se faz também é, poxa, será que 40 anos depois, o pessoal que foi escrever sobre Jesus Cristo foi fidedigno naquilo que eles escreveram? É uma pergunta aí que a gente precisa, talvez, elaborar. Mas, num primeiro momento, a gente pode elaborar essa pergunta aqui, mas, num primeiro momento, a gente precisa notar isso, que a historicidade de Jesus, nos termos do que era a historicidade da antiguidade, é inevitável, é um fato. Tanto pessoas que não seguiam a Jesus, quanto os seus seguidores, falavam das mesmas coisas que Jesus fazia. Alguns com crítica, alguns, né, como vocês viram aqui, e mesmo nos relatos dos evangelhos, alguns vão trazer ênfases distintas, dado o fato de que eles escreveram de maneira independente, embora exista uma semelhança muito grande entre os evangelhos. Então, a gente vê que Jesus é uma figura extraordinária. Ele é o Filho de Deus, e não é para menos, né? Se o Filho de Deus, um homem sem pecado, que pisou nessa terra, ele habitasse mesmo esse mundo, jamais ele passaria desapercebido e jamais ele deixaria de trazer indagações às pessoas que viram, ouviram e seguiram ele, né? Graças a Deus que tem essas questões todas sobre Jesus, porque isso já demonstra mesmo quão especial essa figura histórica, o nosso Senhor realmente é, né? Não, e tem uma coisa interessante, eu vou aproveitar, tem uma questão que colocaram aí a Jussara colocou, há menções extra-bíblicas sobre a ressurreição. Jussara, essa que é a coisa fascinante que o Dani está citando. Por mais que sejam poucas as fontes extra-bíblicas, elas existem, né? E elas se alinham em alguns aspectos que são fundamentais naquilo que os evangelhos relatam. Por exemplo, o Dani citou a questão dele ter sido morto por Pôncio Pilatos, a questão dele ter feito milagres, a questão dele ter tido muitos seguidores. Alguns relatos, por exemplo, né, o Dani acabou não citando, porque apesar de poucas, são bastante, né, se a gente analisar numa questão extra-bíblica. Tem uma que fala de um tremor de terra, né, depois de um eclipse que aconteceu, que é narrado nas escrituras. Tem um Luciano de Salmossata. É interessante que, assim como tem coisas que ajudam a corroborar, né, as narrativas bíblicas, né, a parte histórica, o Dani citou uma coisa muito legal, que é a questão da Mishnah judaica, né, o Talmud judaico citava isso. Algumas versões vai falar que ele foi enforcado, outras vão falar que ele foi apedrejado, né, mas falam que Jesus era um mágico.
Mas o Luciano ele fala o seguinte, né? Os cristãos, como sabes, adoram o homem até hoje, um personagem distinto que introduziu seus rituais insólitos e foi crucificado por isso. Essas criaturas mal orientadas começaram com a convicção de que são imortais. Olha como os cristãos eram relatados, porque isso aqui é um relato sarcástico contra o cristianismo, né? Mas essas criaturas mal orientadas, né? Por causa da crença que a ressurreição ela gerou a crença na imortalidade, não que não existia no judaísmo antigo, mas na crença na vida após a morte, né? E eles foram encorajados a morrerem por isso, né? Porque sabiam que iam se encontrar com Cristo. Então, Jussara, há menções extra-bíblicas. Mas, Dani, eu queria só voltar numa coisa que você falou, que eu achei muito legal. Que a gente pensa assim, os evangelhos eles foram escritos 30 anos depois, aproximadamente, após a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Para muitos, assim como nós, numa cultura ocidental, em 2023, isso parece uma conta que não fecha, porque a gente tem aquela mente nossa, né? Porque hoje a gente tem o Instagram, a gente tem tudo muito imediato, né? Fontes, fatos históricos, eles são, assim, automáticos, né? Até no ano de 2001, né? 2001, quando aconteceu a World Trade Center, a gente assistiu os atentados ao vivo, né? Hoje seria uma velocidade ainda maior. Mas a gente tem que entender que, primeiro, que os judeus, eles eram muito bons em guardar uma tradição oral, né? Então, quando Jesus ele ressuscitou, lembrando que a igreja, nas primeiras décadas, não tinha a Bíblia assim com o zíper fechado, né? O pessoal tem essa ideia, não, caiu o zíper, né? Como até os católicos falam isso de nós protestantes, né? Os evangélicos acreditam que a Bíblia caiu com zíper e tudo, né? Mas a gente tem que entender que todo o processo, né, de elaboração dos evangelhos, ele é um processo que tem todo um cuidado de uma comunidade cristã, de uma tradição oral, né? Que, lembrando que papiro era algo muito caro, não era algo muito fácil se produzir textos, né? Então, conforme o cristianismo ele vai se expandindo, a necessidade de escrever um texto biográfico sobre Jesus é até um esforço apologético, né? De defesa da fé, porque começou a surgir vários relatos também estranhos a respeito de Jesus. Então, uma coisa que eu acho legal, né? A gente crê que quem conta um conto aumenta um ponto, né? É porque isso é da nossa cultura, tá, gente? Mas vamos entender, nós estamos falando do cristianismo do século I, onde isso não funciona muito bem. E uma das melhores evidências que a gente pode ver, e isso o Dani falou, é a questão dos sinóticos, né? Embora a gente não saiba o evangelho, a fonte que, né? Se quem veio primeiro, se é Marcos, ou se é Mateus, ou se é... Depois tem Lucas, mas tem uma coisa que vocês podem ficar tranquilos, que o fato de ter relatos distintos de uma mesma passagem não é algo que descredibiliza as escrituras. Na verdade, isso torna ela mais autêntica. Por exemplo, você vai ter um relato em Marcos sobre Jesus ter expulsado um demônio, em Mateus vai ter, não são dois. Né? E para a gente, algumas pessoas falam, isso é uma discrepância, tá vendo? A Bíblia é contraditória. A gente tem que lembrar que isso é sob a ótica de testemunhas oculares, né? Aposto que a gente está com 21 pessoas na live, mais nós dois aqui, nós três, né? Mais o Heitor. Se a gente fizesse um desafio de escrever o que aconteceu no 11 de setembro, provavelmente ia ter uma pequena discrepância um ponto e outro, mas isso não significa que ele não tenha sido verdadeiro, né? Então, é isso que torna fascinante, e a gente pode confiar nas escrituras. Eu vou passar a bola de novo para o Dani aqui, mas eu quero ler um texto que eu acho um dos mais fascinantes assim que a gente olha da Bíblia. Não sei se vocês sabem, Lucas, o Evangelho de Lucas, é escrito sobre um discípulo de Paulo, que ele, além de médico, ele é um historiador, então ele tem uma preocupação na construção do evangelho dele. Não que os outros não tivessem, tá? Todos são inspirados por Deus, vou deixar isso bem claro, porque aí, Dani, eu tenho uma predileção. Oi. Só um pequeno parênteses, né? Lucas, ele era um historiador, como você bem disse, né? E a gente vê isso no relato que você deve ler. Agora, ele fazia história, ou relatava história, ou pesquisava história, nos termos e do modo que historiadores faziam nos seus dias.
Exato. E nem sempre os historiadores se preocupavam com um grau de exatidão e minúcia dos detalhes, como começou a acontecer do século XVIII para cá com aquela busca, né, tentativa de busca por objetividade. Não estou querendo dizer que o relato é fraco, que o relato é falso, muito pelo contrário, o relato é forte e o relato é verdadeiro, mas ele é feito nos termos do que era a historicidade ou a pesquisa histórica daqueles dias. Então, quando vê, né, a gente vê ali um endemoniado, 2 endemoniados, ou coisa desse tipo aí, às vezes números arredondados, isso era muitíssimo comum na maneira da historicidade daqueles dias, né? Então, a gente às vezes quer colocar uma metodologia recente e cheia de furo também, que a gente podia discutir aqui em outro momento, mas a gente quer colocar uma metodologia recente num texto que foi escrito sob uma metodologia, uma forma, uma maneira de 2000 anos atrás. Quer dizer, há uma incoerência, né, cara? É a Nisso mesma aí. coisa que você cobrar do médico hoje a mesma medicina de 2000 anos, né, que já Exato, existia. cara. Exato. Então o pessoal sai aí dando, acha que reinventou a roda, que desacreditei a Bíblia. Ali fala 2 endemoniados, fala um. Era 430 e lá em outro texto fala 400. Ah, tá vendo? A Bíblia não é inerrante. Poxa, não é disso necessariamente que inerrância trata, né? É até um Exato. tópico bacana para a gente conversar em outro momento. Mas, desculpa, só quando você falou Lucas historiador, essa luzinha Não, acendeu aqui, né? mas eu acho que assim, quando a gente está falando de um determinado momento histórico, né? E isso é legal que você puxou, Dani, que para quem está nos assistindo e eventualmente vai nos assistir, porque isso vai ficar no YouTube, é pensar exatamente dentro do contexto. Quando a gente fala que alguém é historiador, ou médico também, por exemplo, ele era médico, mas pô, ele não era um médico com CRM, e não compartilhava dos avanços agora, né? E a própria metodologia atual historiográfica tem os seus problemas, né? Principalmente que, dependendo do enviesamento ideológico, até pode ser prejudicial para determinar o que é um fato ou não, né? Mas tem uma coisa que eu acho do fascinante, né? Porque Lucas ele não fazia parte do grupo, né? Dos 12, né? Mas ele deixa, para mim, o capítulo 1 de Lucas, ele se torna assim tão profundo para isso que a gente está falando, porque uma das essas dicotomias que as pessoas falam, existe o Jesus histórico e o Cristo da fé, eles são diferentes. Então, eu tento explicar para os nossos irmãos na fé, a Bíblia, sim, é um livro de fé, né? A gente tem, nós cremos pela fé, mas também a Bíblia dialoga com fatos históricos, porque ela está acontecendo em momentos históricos. Né? Então as pessoas acham que Jesus pega aquela parte de João 21 e fala: aqueles que não me viram e creram, bem-aventurados aqueles que não me viram e creram, mas isso não significa que não tem evidências que elas não sejam importantes, né? Então Lucas ele tem um relato, gente, que é Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. E é interessante que quando a gente pega o F.F. Bruce, né, eu acho que todo mundo que já fez teologia já tropeçou no F.F. Bruce, né? E ele tem um livro lá chamado O Novo Testamento Merece Confiança, e ele pega essa questão, o verbo transmitir, que é utilizado em Lucas, é um termo técnico. Ele usa essa questão de que a expressão transmitiram é que não foi uma coisa que não aconteceu, ou que a ressurreição foi algo inventado pelos apóstolos, mesmo porque até a ressurreição de Cristo, a gente pode depois abordar, não fazia nem parte do imaginário apostólico antes da própria ressurreição acontecer. Então, provavelmente é muito... Na verdade, é improvável que eles tenham inventado isso, né? Então, aí, Dani, essa questão
da historicidade, ver Lucas com todo cuidado, né? Provavelmente ele teve acesso a outras fontes. Alguns falam que Lucas capítulo 1 foi escrito depois de ele ter entrevistado Maria, mãe de Jesus, né? Então, isso torna mais profundo, principalmente essa busca pela historicidade de Cristo, né? Sim, eu acho que essa questão é muito importante. Você mencionou mais cedo, a Jussara também falou da ressurreição, e a gente não tem uma abundância de evidências externas falando da ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo ela foi um fator extremamente inimaginável na cultura judaica, em certo sentido, porque alguns judeus acreditavam na ressurreição do corpo, né? Os fariseus, por exemplo, mas os saduceus não acreditavam. Mas na cultura greco-romana, especialmente, era muito inimaginável a ideia de alguém sair do túmulo e continuar a viver corporeamente. Isso era uma coisa assim, uma ideia que as pessoas jamais compreenderiam. Porém, isso aconteceu com Jesus Cristo. E isso faz da fé cristã e do cristianismo o tipo de crença e religião, por assim dizer, que difere de tudo e de qualquer outra religião e crença da face da terra. O nosso Senhor, Cristo, que é mais um aspecto a respeito dele, ele ressuscitou dentre os mortos. E nós temos evidências tanto nos evangelhos, que é um relato histórico de testemunhas oculares, como Lucas acaba de falar aqui, e também evidências na vida dos próprios discípulos, né, e na pregação deles. Olha só, vamos imaginar que nós temos aqui cerca de 10 pessoas, ou 12, que combinam de fazer do Marcelo um deus. Fala assim, olha, nós vamos agora, o nosso Deus é o Marcelo. Marcelianismo, hein? Pois é, fazer o marcelianismo. 30% de dízimo comigo, viu? Aí, ó, o negócio é mais apertado com ele. E aí a gente fala, vamos seguir esse cara. Só que aí a gente começa a seguir e tal, e ele é morto por causa dos exageros que ele pregou e tudo. E aí a gente inventa uma história, nós 12, inventamos uma história que o Marcelo ressuscitou. Só que é mentira, ele não ressuscitou. Mas para a gente não perder o status do nosso grupo, a gente fala que ele ressuscitou. E aí o Estado começa a perseguir a gente por causa disso. E coloca uma arma na sua cabeça, ou numa cadeira elétrica, ou qualquer coisa desse tipo, e fala assim, olha, nós vamos te matar. É verdade mesmo que o Marcelo ressuscitou? Se for verdade mesmo, e isso impactou a minha vida, e o meu olho viu ele ressuscitado, eu até animo a morrer por isso. Mas se foi mentira, se foi uma coisa que a gente combinou, dificilmente 12 pessoas morreriam por uma mentira combinada, né? Uma mentira dessa envergadura, inclusive. Uma pessoa, um louco, talvez, eu vou morrer, mas 12 não fariam isso. E se você olhar, todos os seguidores de Jesus Cristo, eles morreram por aquilo que eles criam. Eles morreram porque eles viram Jesus Cristo morto e viram Jesus Cristo ressuscitado. Historicamente, é um fato, eles viram. E todos morreram por causa disso. Nenhum demoveu da sua fé. Quando você pega, por exemplo, os primeiros seguidores de Joseph Smith, muitos deles, né, falaram, não, isso nem tem nada a ver, não, o cara viajou e tal, né? A gente vê as testemunhas do cara dessa natureza, mas as testemunhas de Cristo, não. Então, esse é um fator muito preponderante, né? Então, a gente não tem muita citação a favor da ressurreição fora dos evangelhos, porque isso era um baque no mundo daquela época. Eles acreditavam que o mundo era mau e, para além desse mundo, é que as coisas eram boas. Um pensamento platônico, neoplatônico. A matéria era corrompida, né? A matéria é corrompida. Exato. O corpo é a prisão da alma. Então, Jesus vem e fala o seguinte, não, nada disso. Corpo não é a prisão da alma, a terra é boa, os
céu é bom, eu criei tudo, eu sou dono de tudo e eu vou restaurar tudo que eu criei. E aí ele morre, ressuscita e está trabalhando nessa direção por meio da sua igreja, do seu povo até hoje. Então, isso foi muito chocante. Agora, uma outra coisa que a gente precisa ver aqui é que a cultura, como o Marcelo muito bem disse, a cultura nossa é uma cultura escrita. A gente é cultura de escrever. Mas a cultura antiga, ela era uma cultura de tradição oral, de memorizar. É impressionante, quando inventaram o papiro, um determinado faraó, que eu não me lembro o nome, lá do Egito, tem uma carta dele, né, hoje, né, um relato do que ele falou, que ele falava assim: vocês são loucos de começarem a escrever as nossas memórias em papiros. Vocês vão destruir o cérebro dos nossos jovens, eles vão se tornar burros, porque eles não vão conseguir mais memorizar as coisas, né? Então, a cultura antiga ela era extremamente oral. Então, se as testemunhas escreveram só 40 anos depois, não significa que um dia de manhã Mateus, Marcos, Lucas e 20 anos depois João acordou e falou assim: uau, eu vou escrever um evangelho. Não, não foi assim. O que eles escreveram 40 anos depois, eles já tinham aquilo guardado na memória, guardado no coração, memorizado. E um fator que muitas vezes, isso que eu estou falando, às vezes é até bem aceito na academia, mas na academia, às vezes, eles não citam um outro aspecto que eu vou citar porque Jesus citou. Em João 14, quando Jesus ele está ali conversando com seus discípulos antes da morte e ressurreição, no verso 25, ele fala o seguinte: isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Não adianta a gente não admitir que houve também uma intervenção divina sobre o texto bíblico que foi produzido pelos escritores bíblicos. No caso, a gente está falando dos evangelhos que falam de Jesus. Houve, sim, uma ajuda do próprio Deus para que esses homens lembrassem disso. Mas caso essa ajuda não tivesse existido, a cultura daquele tempo era extremamente uma cultura oral. Eu vou até falar aqui que às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade, honestamente, com os argumentos que eu vejo em favor da fonte Q. A fonte Q, né, ela foi inventada no século XVIII também, como uma tentativa de falar assim, não, tinha um material escrito que eles iam lá consultar. Eles não dependiam tanto assim de material escrito. Não estou dizendo que não tinha, só estou dizendo que não era o carro-chefe naqueles dias para que as pessoas pudessem relatar. Tanto é que Lucas, nesse texto, fala a narração dos fatos. Os fatos eram contados e as pessoas guardavam. E Lucas foi, pesquisou, ouviu mais pessoas, né? E talvez consultou o que já existia pronto, talvez de Mateus ou de Marcos, e escreveu o seu evangelho. Então, nós estamos, meus amigos, diante de um texto bíblico que fala de Jesus extremamente confiável, extremamente fidedigno. Então, eu vou, já tem um tempinho que eu estou falando, eu vou fechar aqui com um pensamento dizendo o seguinte: o Jesus histórico é o mesmo Jesus da fé. E o fato de nós não conseguirmos explicar algumas coisas, como um nascimento virginal, um mar que abre, um cego que passa a enxergar, um morto que ressuscita, isso não significa que esses relatos sejam mentira. Isso só significa que nós não sabemos explicar esses fatos. O fato de eu não saber explicar não significa que aquilo seja mentira. Esse talvez seja o tropeço do cientificismo e esse talvez seja o tropeço da nossa geração de não ter uma compreensão mais abrangente da realidade,
porque muitas pessoas estão limitando a realidade àquilo que a mente, que a razão pode explicar. Mas a razão não explica tudo. Mas o fato da razão não explicar tudo não significa que o que ela não consegue explicar seja mentira. Então nós estamos diante de um homem, Deus, Jesus Cristo, que muitas vezes é inexplicável sob vários aspectos. Mas o fato de não sabermos explicar algumas coisas que Jesus fez, como nascer de uma virgem, ressuscitar dentre os mortos, fazer milagres e tudo mais, não significa que ele seja falso. Ele é o Cristo histórico e é o Cristo da fé. A realidade mais ampla sobre Jesus contempla todas essas dimensões. E isso é fascinante, isso é maravilhoso, isso deve ser pregado, porque realmente João, realmente Mateus, realmente os primeiros discípulos e aquelas 500 testemunhas e tal, o apóstolo João, eles viram mesmo Jesus ressuscitado. João conta lá em 1 João, né, que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos apalparam, falando do Cristo morto e ressuscitado em 1 João. Então, nós estamos diante da verdade mais incrível e transformadora de todos os tempos. O Senhor Jesus é maravilhoso. Uma coisa que você me fez lembrar, cara, porque eu não sei se tem um vídeo rolando no Instagram que é assim, os discípulos estão sentados e falam assim, vamos inventar uma história. Vamos inventar uma história que Jesus ressuscitou. Só que é o seguinte, ó, não só que ele ressuscitou, mas que antes disso ele foi morto pelos romanos. Mas nós também seremos perseguidos pelos romanos. Eles tudo comemorando, a gente vai ser perseguido, a gente vai morrer por isso, tá? E as pessoas que seguirem a gente também vão morrer, assim, porque na cabeça das pessoas tudo é uma invenção, né? A gente fala que a gente tem os terraplanismos, né, no meio histórico, historiográfico. Jesus não é só uma questão de fé. Só que quando a gente olha para a história, a gente pega o Justo Gonzalez lá na História do Cristianismo, volume 1, ele coloca um relato ali que a fé dos primeiros cristãos na ressurreição de Cristo era algo tão real, tão presente, que eles preferiam morrer ao negar. E a gente tem que lembrar que o Império Romano, o cristianismo, ele não tinha uma coisa que os judeus tinham. O judaísmo, como uma religião institucional, eles tinham um negócio chamado religio lícita, que é a religião permitida pelo Império Romano. O cristianismo não tinha isso. Então, nos primeiros anos do cristianismo, nós temos relatos do Império Romano não só perseguindo, e o Dani bem citou, né, o Tácito, né, quando ele está escrevendo a questão sobre o incêndio de Roma, aproximadamente mais de 10 mil cristãos morreram, assim, torturados, foram jogados na arena. O Justo Gonzalez coloca uma questão que até, assim, é emocional, é emotiva, né? Porque você vê, faltava madeira para se crucificar cristãos, que cristãos foram crucificados no chão. Tamanho era o impacto da ressurreição. E aí, Dani, tem uma coisa que você me fez lembrar. Quando nós olhamos para Atos capítulo 17, que também é um texto de Lucas, que Paulo está pregando no Areópago, e você tem dois grupos ali, né, epicureus e estoicos, a ressurreição de Cristo é um dos fatos que chama a atenção. Como você falou, o entendimento do grego sobre alguém que vem dos mortos era algo praticamente inexistente. Então, tanto é que o final do texto fala que alguns ficaram interessados na ressurreição e queriam conversar com Paulo mais sobre isso. Então, o que você falou e concluiu muito bem, a questão de que o Cristo bíblico, o Jesus que a gente chama Cristo da fé, é o mesmo Jesus histórico, é ele que nós celebramos, né? Isso tem que ficar bem nas nossas mentes. E aí que eu te levo uma questão, vamos problematizar, porque a gente já falei de terraplanismos históricos, né? E a gente tem muito mito a respeito de Jesus, e esses mitos, eles
em alguns momentos eles formatam a cabeça dos nossos irmãos da fé. Vou dar um exemplo simples. Quem já nunca leu o Código da Vinci, para quem gosta de livro? Dan Brown. Né? E aí você vê o Código da Vinci falando que Jesus foi definido Deus lá no Concílio de Nicéia em 325. Às vezes você tem algumas fake news aí sobre Cristo que elas acabam se tornando verdade, tá? Para muitos irmãos, né? E aí a gente tem que fazer um trabalho também apologético, de defesa da fé. Por isso que esse estudo sobre o Jesus histórico é importante, para nós mostrarmos para os nossos irmãos, para as nossas igrejas, que nós podemos confiar no que a Bíblia está nos apontando, né? E ter toda a certeza de que Jesus é aquilo que a Bíblia relata e descreve, certinho, inclusive o seu papel salvífico. Como nós vamos combater nos dias de hoje com tanta falsa informação, numa era que se fala de fake news, pós-verdade, pós-cristianismo, como nós vamos trabalhar os nossos irmãos em cima disso? Então, agora na época de Natal, inclusive, a gente vai ver um monte de documentário, né? History Channel. Mostrando assim que Jesus teve um caso com a Maria Madalena, Dan Brown e tudo, né? O Código da Vinci, ele é uma ficção, né, cara? Ele mistura um pouco de fato histórico com ficção, né? Mas esses ânimos aí sobre Jesus, realmente essas novas questões, elas surgiram a partir de alguns escritos que datam, né, dos meados do segundo século, aí até mais para frente, de alguns escritos, né, que não estão nos evangelhos, não estão na Bíblia, e que às vezes apresenta um Jesus ali um pouco fantasioso e tudo mais, o que era peculiar mesmo daqueles dias, tanto do gnosticismo, que foi ganhando mais força dos meados do segundo século mesmo, ganhando mais força não, surgiu, né, como religião, era uma espécie de seita cristã, mística, assim, daqueles dias, né, e outros pensamentos mais a respeito de Jesus. Entretanto, esses escritos, embora muitas vezes carreguem o nome de pessoas ilustres, né, da Bíblia, como tem Apocalipse de Pedro, Evangelho de Tomé, né, dentre outros assim, eles não foram escritos nem por Tomé, nem por Pedro, por exemplo, né? Eles são aqueles livros chamados de pseudepígrafos, que era um costume na antiguidade a pessoa escrever um livro e colocar o nome de um grande vulto, de uma pessoa importante, né? Para poder dar algum peso para o seu trabalho, embora os leitores primeiros que liam sabiam que não era Pedro, né? Ou que não era Tomé que tinha escrito aquilo. Então, esses livros, além de serem, assim, pseudepígrafos, de não terem sido escritos por Tomé, nem por Judas, como se fala por aí, nem por Pedro, dentre outros, eles também são de data mais avançada, né? Os evangelhos, eles são de data mais recuada, né? Foram escritos nos meados do primeiro século e também foram escritos por testemunhas oculares, pessoas que viram mesmo. Então, esses outros escritos, eles eram mesmo parte do que Jesus já lidava com nos seus dias. Quem dizem os homens que eu sou? Então, há uma série de pessoas falando coisas de Jesus. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí, Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, os evangelhos e a Bíblia como um todo, mas falando dos evangelhos, do Jesus histórico, ele está simplesmente apresentando Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? O Messias que viria endireitar o mundo que foi desordenado pelo pecado. E ele faz isso por meio da sua morte e da sua ressurreição. Agora, uma citação interessante que eu queria mencionar aqui é a seguinte: existe esse livro, é um pouco técnico para quem não está muito habituado com o assunto, né? O Jesus Histórico, o Marcelo está com um aí também, né? Me mostrou mais cedo. Propaganda grátis que a gente está fazendo para eles, hein? Pois é, aí, ó. Mas é uma obra muito, muito boa. Eu tinha conhecido ela antes de traduzir, e agora ela traduzida, né? Muito bem-vinda aí. E tem logo no início aqui,
tem uma citação do Michael Bird, que é um cara que pesquisa muito, inclusive sobre Jesus histórico, e ele fala o seguinte: para Jesus não se tornar o produto da nossa própria mente e aspirações, devemos garantir vigilantemente que o Jesus dos credos, da adoração, da fé, da erudição, da liturgia, da devoção, dos sermões e da piedade é o mesmo e único judeu que andou nas planícies da Palestina. O Jesus lá da Palestina, o judeu lá da Palestina, do Oriente Médio Antigo, é o mesmíssimo Jesus, da fé, dos credos, da igreja, e esse Jesus entrou na história do mundo para fazer diferença, né? Então eu acho que isso aí, cara, é emocionante para mim, é maravilhoso, é sem igual. Cara, eu vou fazer uma citação aqui. Porque a gente está falando por exemplo, Maria Madalena, né? Que é uma coisa que o pessoal fala, né? Natal e Páscoa é a época que nós recebemos uma enxurrada de doutores, né? E isso acaba fazendo a cabeça de muito cristão. Por exemplo, uma coisa que seria facilmente resolvida sobre Maria Madalena é que Maria Madalena, o nome Maria Madalena, que é Maria de Magdala, né? Ela era solteira. O fato de mencionar a cidade dela, isso fazia parte da tradição antiga. Uma pessoa solteira se menciona a cidade da onde ela veio, a origem dela. Uma pessoa casada se menciona o marido. Isso está em Lucas capítulo 8, por exemplo, quando cita as mulheres que apoiavam o ministério de Jesus. Você tem Joana, mulher de Cusa, e daí você tem Susana, e daí você tem Maria Madalena. Você cita duas casadas e cita uma pessoa solteira, né? Só que daí o pessoal não sabe disso. Daí é mais fácil você criar um factoide, né? Não, olha lá, Jesus tinha um... E vamos pensar, Jesus era um judeu, não teria nenhum problema ele ser casado, porque para a tradição judaica, ser casado que era a bênção. Mas o fato é que o Cristo, quando eu falo Jesus, o Cristo, é porque ele, de fato, ele é ungido, né? Então a missão dele era outra, né? E isso, assim, resolve muita parada, né? Quando a gente fala assim, pô, é um ensinamento tão simples, né? Ou, por exemplo, os relatos gnósticos que falam que Pedro tinha ciúmes de Maria Madalena porque Jesus beijava ela na boca. A gente tem que lembrar que os gnósticos, eles tinham o costume de se cumprimentarem com selinhos. Então, por que Pedro, um judeu, estaria com ciúmes de Jesus se Jesus fosse casado com Maria Madalena? Então não faz sentido, é porque, na verdade, não é um texto vindo de cristãos, mas é um texto vindo de gnósticos, né? De pessoas gnósticas, não cristãos gnósticos. Não existe cristão gnóstico, tá, gente? Pelo amor de Deus, me perdoe. Então, eu quero citar uma coisa para vocês. Eu vou citar uma pessoa que não é cristã, já foi cristão, mas hoje ele flerta com agnosticismo. Mas não sei se vocês já ouviram falar do Bart Ehrman, mas os nossos alunos do CTBL provavelmente já ouviram falar muito do Bart Ehrman, porque quando a gente cita autores que já pensam como nós, é fácil. Agora, quando a gente pega alguém que não é necessariamente cristão, isso ajuda a corroborar alguns fatos, tá? Tem uma linha que surgiu, né, depois aí dos três períodos de busca por Jesus, que a gente chama de miticistas, né? Os miticistas é aqueles caras que tentam desqualificar Jesus. Ou ele não fez milagre, ou ele não é histórico. Alguns vão falar que só 18% do evangelho é histórico, né? Que nem é o caso do Jesus seminário, né? Mas o Bart Ehrman é um historiador e ele fala que tem um problema nessa linha, que os miticistas eles afirmam três coisas. Por exemplo, que Jesus nunca existiu, ou que Jesus é uma cópia de mitos pagãos como Osíris, Krishna, entre outros, ou aqueles mais extremados, que Jesus é uma invenção para controle de população. Imagina, né, uma invenção romana para controle de população. E o Bart Ehrman apontou algumas coisas bem interessantes contra esse grupo, lembrando que o Bart Ehrman não é cristão. Ele fala, esse grupo ele não pode ser levado a sério, porque em grande maioria eles não têm formação acadêmica em estudos de teologia ou história, estudos do Novo Testamento, cristianismo primitivo ou história antiga. Então eles fazem afirmações que são conspiracionistas contra o cristianismo e não afirmações históricas, né?
Entre elas também tem que não há nenhum manuscrito aí, Dani. Você falou que o cristianismo ali, os relatos são do meados do século I. Os miticistas vão afirmar que o relato mais antigo é do século V. Né? Então são coisas bem assim, é conspiração. Eu estava comentando com os nossos alunos do CTBL que tem um livro chamado O Jesus Cogumelo. E eu depois que eu mando para vocês, eu tenho esse livro. Até tirei uma foto, mandei para os alunos, porque tem gente que fala que Jesus era um chá de cogumelo em qual os discípulos tinham uma alucinação sobre ele. Então, assim, Esse isso aí é do foi, século... esse aí foi escrito em São Tomé das Letras. São Tomé das Letras com o disco voador junto. Mas, assim, e tem essas coisas, por exemplo, quando você pega... tem gente que está começando a acreditar que Jesus é um bebê de proveta, vindo com discos voadores. Então, é interessante, porque quando a gente fala de Jesus histórico, a gente tem uma boa base bíblica, e até mesmo a gente falou das fontes não cristãs, que são extremamente importantes, para que nos dá segurança, não as fontes não cristãs, as fontes não cristãs, mas a Bíblia nos dá uma segurança sobre quem era Jesus, que nos ajuda a não cair nessas ladainhas, né, que a gente tem aí, que as pessoas falam e afirmam, né, sobre Jesus. E às vezes eu vejo muitos cristãos, infelizmente, desqualificando, né? E para concluir só o pensamento, isso é um documentário que é cheio de conspiração, né? Quando saiu o Zeitgeist, que é um documentário aí que falava que Jesus era uma cópia de outros mitos, né? Jesus era uma cópia de Krishna, né? Porque Krishna teve 12 discípulos, Krishna morreu crucificado, e essas afirmações. E aí eu falo, nada melhor que uma fonte, né? Sempre, gente, existe uma coisa chamada fonte primária. Toda vez que alguém fizer uma afirmação, inclusive o que eu e o Dani estamos falando aqui, é questionável. E vocês precisam ir às fontes. A gente está dando um monte de fonte. Eu lembro que em 2008, quando saiu esse comentário, falou: Jesus era uma cópia de Krishna, de Osíris. Só que vamos lembrar o seguinte: Krishna, ele é relatado nesse livro aqui, ó. Isso aqui é o livro sânscrito dos Hare Krishna, é o Bhagavad Gita. E no documentário falava que Jesus nasceu de uma virgem. Aqui, Krishna nasceu de uma virgem. E que os cristãos copiaram isso. Krishna aqui, ele é o 8º filho. Não é o filho de uma virgem. Ele não teve os discípulos, ele não morreu nem crucificado. A mesma coisa a respeito de Ísis e Osíris, né? A crucificação é uma coisa muito posterior à egiptologia antiga. Então, você vê como as coisas são sutis e como tentam desconstruir Jesus. A principal desconstrução é desqualificar as escrituras como uma fonte fidedigna. Então, são polêmicas, mas é importante a gente falar isso para as pessoas entenderem que... Sim. Uma coisa que é muito comum também, se tornou muito comum desde a busca aí do Jesus histórico, é dizer o seguinte, que a Bíblia ela não é um relato histórico, propriamente dito. Ela é um relato teológico. Ela relata o que os seguidores de Cristo pensavam a respeito de Jesus. Então, dizer que os evangélicos eles são história seria uma coisa ruim, não seria correto. Mas vale lembrar, acho que é uma menção rápida disso, de que os evangelhos, realmente, eles são teológicos, mas eles são também história. Então, os evangelhos que falam de Jesus, eles são história teologicamente motivada. Assim como o Jesus histórico é o Jesus da fé, o evangelho histórico é também o evangelho teológico, porque quando os seus escritores escreveram, eles tinham motivações teológicas em relação às igrejas que leriam aquilo que foi escrito. Muita gente queria saber, afinal, quem é mesmo o Jesus que os primeiros discípulos conheceram? Já tinha a tradição oral, estava havendo essa transição gradativa para a tradição mais escrita, que só veio ganhar força mesmo depois da imprensa, mas já começou, né, a ver ali, e é isso. Então, é uma história teologicamente motivada. As duas coisas estão
realmente ali. A gente não pode negar, não. O Lucas falou para Teófilo, para você entender mais sobre a sua própria fé, eu estou escrevendo isso aqui, né? Eu pesquisei, estou escrevendo isso. Então, isso é importante. Agora, ao redor disso, em torno disso, tem muita gente, né, falando essas coisas mais absurdas e que, assim, tem hora que a gente fica assim, até sem palavra, né, para poder dar um adjetivo aqui, né? Eu pensei uma meia dúzia, mas não podia nem falar o que às vezes as pessoas estão fazendo sobre Jesus. Que é um bom texto histórico que fala sobre Jesus, leia os evangelhos, e o que os pesquisadores sérios estão falando sobre eles, né? Não, e tem uma coisa que é interessante, né? Como às vezes essas fake news, vou chamar de fake news, tá, Dani? Usa para o popular mesmo, porque é fake news. Se a gente não olhar para os evangelhos e compreendê-los, isso aí pode ser um grande problema. Por isso que o cristão ele tem que ter contato diário com as escrituras, orando sempre, estudando sempre. É o que você falou, né? É teológico, sim, tem coisas de cunho de fé que são totalmente importantes para a nossa vida, para a prática, mas também é histórico. Por exemplo, a Lana colocou aqui no chat, né? Ela colocou: ouvi dizer que Jesus não morreu, apenas desmaiou anestesiado com tanta tortura. Esses que dizem isso não fazem ideia do que Cristo sofreu. Isso, por exemplo, historicamente seria facilmente refutado, porque se Jesus desmaiou, a gente tem que entender o que é um processo romano de tortura. Né? Jesus ele foi preso com a desculpa de proibir pagar tributo a César. Isso era um crime em Roma. Né? E o flagelo era algo extremamente doloroso, porque ou era feito com pontas de ossos ou pequenos metais. Há relatos históricos, e quem vai falar isso é o Craig Blomberg, né, que quando ele fala sobre Jesus e os evangelhos, que tinha pessoas condenadas que nem chegavam à crucificação porque eles morriam no processo do açoite. Né? Então, Jesus desmaiou, ele perdeu muito sangue, foi crucificado e ainda depois ele depois de ter sido açoitado, perder muito sangue, né, ter cravos nos pés e nas mãos, e ainda ele, na verdade, ele acordou de um desmaio depois disso tudo. Então, assim, tem que ter muita fé para acreditar nisso, porque você tem que desqualificar. Marcelo, desculpa interromper, tinha mais um negócio. Os soldados eram autorizados a, se constatassem que a pessoa crucificada estava demorando para morrer, ou se não tivesse morrido, quebrar os membros superiores e inferiores para a pessoa terminar de morrer. Exatamente. Eles tinham que fazer isso, para morrer rápido. Então, eles teve a constatação de soldados já experientes nisso, que ele tinha morrido. Exato. Heitor, isso que você falou é tão legal, assim, num ponto de vista histórico, porque o William Lane Craig fala muito isso, o Dani gosta dele também. Assim, o Craig fala, porque se um soldado romano, se um crucificado saísse vivo da crucificação, o soldado que deixou ele sair vivo, ele tomava o lugar do crucificado. E geralmente quem cumpria as ordens de sentença era a guarda pretoriana. Ele tomava o lugar, mas não crucificado. Ele era queimado, mas não crucificado, porque o cidadão romano não era crucificado de tão terrível, né? O tipo de tortura. Então, isso que o Heitor puxou é muito legal, porque de fato tem essa também. Tanto é que o relato, né, que daí o pessoal fala da lança, né? Que daí também tem essa também, a teoria da lança. O fato de ter passado uma lança da lateral de Jesus era uma forma disso que o Heitor bem disse, né? Para comprovar que ele morreu. E daí sai água e sangue. Daí a gente tem aqui uma enfermeira no nosso meio aqui, né? Que é a Lana. A gente sabe que quando sai água e sangue, segundo os relatos médicos, é porque ele entrou em estado hipovolêmico, ele perdeu muito sangue, né, para entrar nesse estado. Então, bem lembrado, Heitor, porque isso também envolve os guardas que guardaram Jesus no túmulo, viu? Também tem essa também, porque uma das desculpas é que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus. É uma coisa que é relatada nos evangelhos, até hoje as pessoas afirmam, mas quem guardou o corpo de Jesus provavelmente foi a guarda pretoriana. Eles eram assassinos profissionais, gente. Nós não estamos falando de pessoas que iriam dormir no bonde exatamente por essa questão. Ninguém ia querer morrer queimado, né, Dani?
Bom, mas, pessoal, acho que a gente já, assim, primeiro agradecer as explanações, o preparo que vocês tiveram para trazer tudo isso para a gente. Como disse aqui o Rafael, eu também estou me sentindo com o Paulo aos pés de Gamaliel, né, aprendendo assim, muito. Acho que vocês têm muito conhecimento que a gente não chega nem na pontinha. E a gente, com certeza, quem assistiu ao vivo teve muito para aprender, para compartilhar. Quem não assistiu e vai assistir depois, espero que isso possa ser uma bênção também para todos que estiverem assistindo, né? Mais uma vez, Daniel, obrigado aí por dedicar um pouco do seu tempo aqui para a gente. Marcelo, obrigado pela iniciativa, né? Pelo trabalho que você tem feito no CTBL, pela iniciativa de todos ter desenvolvido o grupo, o NERCS, né? Que esse núcleo possa crescer, possa fomentar o pensamento teológico, o pensamento mais acadêmico também, né, de uma forma, de novo, como eu falei no primeiro dia, de uma forma mais simples, de uma forma que não espante pelo fato de simplesmente dizer que é acadêmico, porque a gente às vezes fala da academia, a academia espanta um pouco, né, porque a gente acha que é um bando de teórico falando difícil, e a gente quer muito longe disso. Acho que desde a primeira reunião a gente citou isso aí. Né? A gente quer tentar popularizar um pouco, não popularizar no sentido de diminuir, mas no sentido de atrair mais pessoas para pensar de uma forma coerente, uma forma mais profunda, um estudo mais completo, que é o que a gente precisa dentro das igrejas, até para não cair em armadilhas e não cair em factoides, né, pregados aí pela mídia, pregados por falsos profetas, por pessoas que querem só nos desviar, né, vou, sem querer citar a fonte, por pessoas que querem adaptar a Bíblia, né? E se a gente não estiver firme, a gente cai nessas adaptações. Acho que o maior intuito desse grupo, o intuito de fazer a gente estudar cada vez mais, é isso, buscar sabedoria, né? Pedir sabedoria para Deus, e ele não, às vezes a gente fala, tem que pedir sabedoria, e às vezes ele coloca na nossa frente e a gente não sabe que a gente está com isso à disposição, né? Então, acho Sim. que é isso que a gente tem que aproveitar. Mais uma vez, agradeço a vocês. Deixo aí um tempinho para as palavras finais e agradeço a presença de todos que estão aí assistindo. Será que ninguém tem nenhuma pergunta a respeito, né? Porque a gente foi falando tanta coisa aqui, porque de repente uns 5 minutinhos de pergunta, acho legal, né? Eu gosto das polêmicas, vocês sabem disso, né? Não sei se o Dani tem tempo para isso, mas eu gosto das perguntas, de repente. Se alguém tiver pergunta, gente, faz aí. Ô Dani, se você quiser fazer as considerações finais, e daí o pessoal, se fizer pergunta, a gente tenta responder. Não. Beleza, amigos. Eu queria agradecer demais esse tempo aqui. Eu estou muito entusiasmado com o que Deus pode fazer aí, né, cara, por meio desse núcleo aí de estudos. Agradecer o privilégio de estar aqui, uma honra mesmo estar com os irmãos e falar isso, né, que o Senhor Jesus Cristo, esse homem que viveu no tempo e no espaço, ele é tudo mesmo, ele é tudo o que a Bíblia diz que ele é. Nós tem 2000 anos que as pessoas sabem disso, creem nisso e são transformadas pelo poder do Cristo ressuscitado e revelado na Escritura. Que os seus estudos e os meus possam nos levar para mais perto dele, para a sua glória, tá bom? Deus abençoe, gente. Muito obrigado. Privilégio estar aqui. Marcelo? Bom, pessoal, quero agradecer por esses 3 dias que a gente teve, né, por todos que participaram, né, Davi, a Mari, o Lucas, o Dani, né, o Heitor por estar disponibilizando não só a plataforma, mas de criar os meios de comunicação para que isso seja acessível a todos, né? Lembrando que todos nós aqui, seja do CTBL ou do NERCS, nós somos voluntários porque nós estamos pensando no reino. É tudo para o reino, é para a glória de Deus, né? E o Heitor falou uma coisa que é legal, né? De popularizar a teologia sem perder, né, a essência e a profundidade necessária
Então, quero agradecer por todos que participaram, que nos assistiram, nos acompanharam, que compartilharam nessas semanas aí as nossas lives. E eu compartilho muito disso que o Dani falou também, né, na conclusão dele. Nós podemos confiar nas Escrituras, nós podemos confiar nesse Deus que nos guia, nos chama, nos dá um propósito, né, e que nós possamos nos debruçar diante das Escrituras com respeito, né, pedindo a Deus entendimento para que sejamos aprimorados em conformidade à vontade dele, então que ele cumpra a vontade dele em nossas vidas. Então eu agradeço demais por vocês, né, então mais uma vez, Heitorzão, brigadão aí por estar apoiando, por estar ajudando. Dani, mais uma vez, sempre muito bom te ouvir, né, esse é um tema que é incrível, né, e é isso, que Deus abençoe vocês. Deixa essa frase para pensar aí no finalzinho. E para terminar, mais importante que buscar um Jesus histórico é deixar esse Jesus fazer parte da sua história. Amém. Abençoe a todos. Um abraço, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Até o próximo. Você viu que tem uma ideia de tema para o próximo, né, Marcelo? Tem? Qual que é? Refutando teorias conspiratórias heréticas. Opa, isso aí é tem. Bom. Ixi, tem material, bastante coisa aí. Bastante. Bom? Vamos pensando, vamos planejando. Colocar a última. Gente, aliás, isso que o Heitor falou é uma coisa. Gente, sugestões são sempre bem-vindas, críticas também, tá? Vocês têm a liberdade aí, eu acho que a gente cresce a partir disso. Então, podem falar, nos procurem, vai ser bem-vindo. Maravilha. Deus abençoe a todos. Salta os olhos. Solta os olhos. Valeu, galera. Abraço. Obrigado. Tchau.